Encontrei nomes parecidos com o do meu ascendente em certidões italianas. E agora? Olá, sou o Wagner, sou advogado, sou especialista em retificação de certidões para cidadania, principalmente italiana. Nós fazemos de outras nacionalidades também, como espanhola, portuguesa, entre outros. Uma situação que está acontecendo com uma certa recorrência no nosso escritório é o cliente apresentar toda a documentação para retificação, porém o nome do ascendente não está exatamente correto no caso. É um nome parecido. Por exemplo, o ascendente chegou ao Brasil, se casou e na certidão de casamento consta o nome dele de José. Porém, ele encontrou uma certidão italiana com o nome de Giovanni, com o mesmo sobrenome, mãe e pai iguais e tudo. Ele imagina que possa ser o mesmo ascendente. Porém, geralmente não se trata da mesma pessoa, porque em italiano José é Giuseppe, Giovanni é João. Então normalmente são pessoas diferentes. E quando tem o mesmo nome de pai e mãe, mesmo local de nascimento, geralmente são irmãos. Que, como nós todos sabemos, as famílias, principalmente italianas, naquela época, final dos anos 1800, início de 1900, eles tinham muitos filhos, são famílias grandes, as famílias italianas. Eu sei porque a minha também é. E essas famílias, elas costumavam ter como diz, muitos filhos, muitos primos. Então a chance de ser uma pessoa, um familiar próximo do ascendente é muito alta, principalmente se for na mesma localidade, mesmo nome de mãe, mesmo nome de pai. Geralmente é um irmão que a pessoa encontrou o documento. E com base no irmão, muitas vezes é possível chegar até o ascendente italiano. Porém, se entrar com o processo de retificação com base nesses documentos, como já aconteceu no nosso escritório aqui, o nome era João no Brasil e a pessoa encontrou um Jerônimo, alguma coisa assim. Não se trata da mesma pessoa, muito provavelmente é o irmão. E aí a Justiça brasileira, ela sabe disso, ela não vai conceder a retificação se não for o mesmo um nome que uma tradução do nome, por exemplo, como a gente fala. Giuseppe é José, Giovanni é João, Luigi é Luiz, e assim por diante. Mesmo nome para mulheres. Luídia é muito comum, é Luzia, que se traduziu no Brasil. Então tem que se atentar a isso. Se não for o mesmo nome, se o judiciário não tiver certeza que é a mesma pessoa, ele não vai conceder a retificação da cidadania. E tem que demonstrar por meio de documentos que se trata da mesma pessoa. Então, se você tem o Giuseppe Mariano, digamos, vai ser o José Mariano no Brasil. Giovanni Mariano vai ser João Mariano no Brasil. É uma suposição, esses nomes são aleatórios. Mas tem que deixar bem claro que se trata da mesma pessoa. Então, o que nós fazemos? Quando alguém nos procura para fazer retificação, eu peço os documentos para analisar isso, para ver se trata da mesma pessoa, se está demonstrada de forma clara a cadeia hereditária ali, para que a gente consiga entrar com o processo de forma certeira, para que não corra esse risco de entrar com o processo e não conseguir retificação, para que o cliente não perca tempo, não perca dinheiro. O processo de retificação vai demorar 6 meses. Se tiver alguma dúvida do judiciário, isso vai atrasar. E lá no final, fatalmente, não vai ser julgado procedente o processo. Então, eu prefiro passar para o meu cliente que tem uma inconsistência ali para ele buscar o documento correto. Eventualmente, ele consegue buscar em 1 mês, às vezes, 2 meses. E esse tempo ele não perdeu. Ele ganhou esse tempo porque vai entrar com o processo corretamente. Teve um caso essa semana mesmo, que o cliente chegou, tinha diferença de nomes. Aí nós buscamos junto, até pelo Family Chart mesmo, e nós encontramos muito provavelmente o ascendente correto dele. Então ele foi atrás desses documentos. Assim que conseguir esses documentos, nós fazemos a retificação, e aí é um processo que a gente sabe que vai dar certo, tem uma chance muito grande de dar certo, e não corre o risco de ele entrar com o processo e perder o processo lá na frente e atrasar o processo de cidadania dele em 6 meses, 1 ano em si. Então, prestar muita atenção nisso. Se tiver dúvida, entre em contato conosco que nós auxiliamos a encontrar os documentos corretos e a fazer essa retificação, tá bom? Então, por enquanto é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, se inscreva no nosso canal, ative notificações, e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com pessoas que possam estar nesse processo tão árduo da cidadania também. Até a próxima!